Olá pessoal, ah, bom, no vídeo passado o sol atrapalhou um pouquinho, depois acabei fazendo uma série de vídeos que não deram muito certo, tá? Então por isso demorando um pouquinho para fazer as outras postagens, mas continuando da última parte, nós vamos partir da equação que nós chamamos de equação 4 e reescrever ela aqui por conveniência. H é igual a W1 vezes U sobre G, que multiplica 1 mais K cosseno beta 2. O que nós vamos fazer agora é só reescrever em termos de potência. Então nós podemos escrever que a potência vai ser o fluxo máximo, ou vezes Q, que multiplica W1 vezes U, que multiplica 1 mais K cosseno beta 2. Mas sabemos que V1 igual a W1 mais U e W1 é igual a V1 menos U, ou de forma lógica. Logo, nós vamos ter que a potência vai ser igual a ρ vezes Q, que multiplica 1 mais K cosseno beta 2, que multiplica V1 menos U, seria o próprio W1, que multiplica U. Nós podemos reescrever isso daqui, ou chamar essa equação de uma equação 5. O que nós vamos fazer é, com essa definição de potência, o que seria essa potência em primeiro lugar? Essa potência seria a potência que foi efetivamente transmitida para o rotor. Tá? Então seria, diríamos, a potência de saída do rotor. Conhecendo essa potência e conhecendo a potência de entrada, nós podemos definir a eficiência do rotor. Pela definição de eficiência, nada mais vai ser do que a potência que deixa o rotor dividido pela potência que entra no mesmo, onde, para o caso de turbinas Pelton, essa potência que está entrando no rotor seria a energia cinética ou a potência relativa ao jato, que vai entrar em contato com a pá, tá? Logo após a saída do bocal, que é o estator da turbina. Então, se nós formos lembrar aqui, pensando somente um jato e uma pá para ficar uma ideia mais simples, teríamos alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, né? Então, aqui seria a pá da turbina, aqui o bocal e aqui o jato, tá? Com o fluxo que nós estamos considerando. Então, quando a gente falar em potência de entrada, nós estamos pensando aqui que seria no nosso ponto 1 lá no diagrama de velocidade, tá? E quando falar em potência de saída, nós estamos pensando na potência onde o conjunto de pás junto da roda aqui vai formar o rotor, na potência que esse rotor vai estar transferindo lá para o eixo. Utilizando isso daqui, nós também vamos lembrar que esse K aqui vem lá do W2 é igual a K W1, ou seja, a velocidade relativa do fluido na saída da pá nada mais é do que um fator K que multiplica a velocidade relativa do fluido na entrada, onde 0 menor do que K, menor do que 1. Então,
a eficiência do rotor vai ser a potência de saída, que já está aqui na equação 5, O vezes Q, que multiplica 1 mais K cosseno beta 2, V1 menos U vezes U, dividido por a potência de entrada, que vai ser o fluxo máximo, que multiplica a energia cinética do jato de entrada. Simplificando isso daqui, nós vamos ter que a eficiência do rotor pode ser escrita como sendo 2 vezes 1 mais K cosseno beta 2, que multiplica 1 menos U sobre V1, vezes U sobre V1. A gente pode chamar isso daqui de uma equação 6. Bom, observem que, considerando essa equação 6, a eficiência do rotor nada mais vai ser do que uma função de 3 parâmetros. Sendo esses parâmetros K, o nosso parâmetro que está contabilizando a fricção com a pá, beta 2, o ângulo de saída da pá e a razão de velocidades U sobre V1. Então isso daqui é uma função de K, beta 2 e U sobre V1. Bom, se nós considerarmos para uma determinada situação, por exemplo, uma geometria que já existe, então o formato da pá não vai ser alterado, o ângulo beta 2 não vai ser alterado, e assumir que mesmo com uma variação de razão de velocidade U sobre V1, não ocorra uma variação na fricção do fluido, ou seja, assumindo que K é aproximadamente constante, assumindo que beta 2 é uma constante, nós podemos reescrever a eficiência do rotor de uma turbina Pelton como sendo uma função da única variável razão de velocidades U sobre V1. Isso possibilita de uma forma bem simples nós verificarmos quando que a eficiência do rotor será máxima, em função dessa razão U sobre V1. Para fazer isso, vamos derivar a equação para a eficiência do rotor em relação à nossa variável U sobre V1. Fazendo essa derivação bem simples, isso vai nos dar 1 mais K cosseno beta 2, que multiplica 1 menos 2 vezes U sobre V1. Vamos chamar isso daqui de uma equação 7. 2 aqui é só porque quando a gente passa isso daqui, nós vamos ter U sobre V1 menos U sobre V1 elevado ao quadrado. Só relembrando lá um pouquinho de cálculo 1. Bom, dessa forma, se nós igualarmos essa expressão a zero, ou a equação 7 a zero, nós vamos ter que 2 que multiplica 1 mais K cosseno beta 2, que multiplica 1 menos 2U sobre V1, vai ser igual a zero. Consequentemente, 1 menos 2U sobre V1 deve ser igual a zero, U sobre V1 igual a meio. Então, isso daqui nos informa que U sobre V1 igual a meio é um ponto crítico.
aí, para fazer a verificação se é um ponto de máximo e mínimo, não é só confirmar que vai ser um ponto de máximo, nós vamos observar o comportamento da segunda derivada. Então, eta, duas linhas do rotor, nada mais é do que D2 eta rotor d 1 sobre V1, 2, vai ser igual simplesmente a, fazendo a derivada de novo disso daqui, a única coisa que não é constante está aqui, menos 2. Como o eta das linhas do rotor é menor do que zero, nós sabemos que U sobre V1 igual a meio, que é aquilo que nós achamos aqui, é um ponto de máximo. Portanto, teoricamente, a eficiência do rotor de uma turbina Pelton vai ser máxima quando a razão entre a velocidade tangencial da pá e a velocidade absoluta do fluido na entrada, ou seja, a velocidade do jato que deixa o bocal, que é o estator da turbina, e vai em direção à pá, seja igual a meio. Graficamente, nós temos uma função do segundo grau, basicamente uma parábola. Então, em um eixo, U sobre V1, no outro eixo, a eficiência do rotor, razão de velocidades variando de 0 a 1, passando pelo meio. E aqui, bom, ficou bem torto, né? Mas o nosso esperado ponto para a eficiência máxima estaria bem aqui. Então aqui o eta máximo para o rotor da turbina Pelton, coincidindo com 1 sobre V1 igual a meio. Tá? Isso daqui é um gráfico teórico. Depois nós vamos ver que na prática isso se desloca um pouquinho para a esquerda. Bom, e o que acontece com a influência do K, por exemplo, se nós tivermos um K que varie de um caso para o outro, nós podemos falar, olha, se isso daqui é para K igual a 1, nós vamos ter uma outra curva vindo aqui logo abaixo, para um K igual a 0,9, por exemplo. Uma outra curva um pouco mais abaixo, para um K igual a 0,8. Tá? Mas se em cada análise nós assumimos que o valor dele é constante, nós teríamos esse comportamento. Se entrarmos, por exemplo, olha, a questão das perdas, que à medida que você aumenta a velocidade do rotor, quanto mais rápido ele girar, mais perdas mecânicas nós vamos ter, por exemplo. E se a gente vai para uma análise de eficiência global, não só do rotor, isso faz ele puxar para o lado esquerdo. Tá? Aqui só um raciocínio rápido para finalizar. Então, se a gente tem U sobre V1, pensando numa análise teórica, igual a meio, nós vamos falar que a eficiência do rotor pode ser escrita simplesmente como sendo meio que multiplica 1 mais K vezes cosseno beta 2. Assumindo um valor comum para beta 2, como sendo 15 graus, tá? Normalmente ele vai variar próximo disso, um pouco mais ou um pouco menos. E assumindo K igual a 1,
nós vamos chegar em uma eficiência para o rotor de algo em torno de 98%. Tá? Isso aqui é um valor teórico. Bom, só um comentário rápido em relação a essa parte. No próximo vídeo a gente vai falar de eficiência global para uma turbina Pelton, para depois ir para a parte de cálculo.